Todos nós estamos sujeitos a errar. Nossa natureza ela é falha, e mesmo que venhamos cometer erros, temos duas possibilidades de nos posicionarmos perante aquilo que cometemos. Ou nos arrependemos, ou somos movidos pelo remorso. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, em seu capítulo 27, versículos 3 a 5, conta-nos um pouco sobre o erro de Judas e por qual sentimento foi tomado. Qual foi a atitude de Judas e como foi triste o seu fim. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, tomado de remorso, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos. Judas Iscariotes servia como tesoureiro no grupo apostólico, mas no exercício dessa atividade ele foi chamado de ladrão no Evangelho segundo João. Considerando todas as referências bíblicas em que Judas foi mencionado, podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. Esta passagem, para mim, é uma das mais difíceis da Bíblia para ser contada, porque revela um discípulo que andou com Jesus, foi ministrado por ele, cuidado por ele, ouviu tantos ensinamentos, viu tantos milagres se cumprirem e não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Assim como muitos, ainda hoje, não conseguem entender. Judas tinha tudo em suas mãos e não soube administrar. Acabou jogando tudo fora e no final da história foi trágico o seu fim. A Bíblia diz que, quando Judas percebeu que Jesus seria condenado, é que caiu em si. Ele percebeu o que fizera com o Cristo e, em um momento tardio, movido pelo remorso, tentou devolver as moedas de prata. Me parece que nós, seres humanos, precisamos fracassar para reconhecermos que estávamos caminhando errado. É como se estivéssemos à beira de um precipício com muitas pessoas ao nosso redor dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Jesus disse: alguém vai me trair ainda hoje. E Judas diz: quem será? E mesmo assim continuou investindo em algo que iria dar errado, em algo que seria caminho de morte física e espiritual. E há pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, vivendo de aparências, hipócritas com sua própria situação de vida. E o pior que a pessoa lá em seu íntimo sabe que está tudo errado, que está andando errado, está investindo errado, está com as pessoas erradas, continua insistindo na mentira, continua proferindo mentiras e está agindo e dizendo que está tudo bem. Judas se permitiu ficar cego, assim como muitos de nós. Nesta passagem, tem uma característica muito interessante em Judas. Ele foi movido por um sentimento de remorso. E o sentimento de remorso nos faz ficarmos tristes, abatidos, só que não corrigiremos o curso do que estava errado. É um sentimento passageiro que não gera mudança de atitude. Vamos repetir constantemente o mesmo erro. Vejamos um breve exemplo. Vamos dizer que uma pessoa erra. E o seu erro foi descoberto e aquilo que foi descoberto pode lhe causar muitos transtornos. Então ela promete, chora, faz juramento que nunca mais cometerá, só que o sentimento que a move é o de remorso. Então, o que acontecerá? No primeiro instante, lá está ela, fazendo tudo novamente e até pior dependendo do caso. Este sentimento levou Judas ao suicídio, pois o remorso traz morte. Ele não ficou arrependido, senão ele teria mudado o rumo, mudado de atitude e com sinceridade tentaria parar o mal produzido contra Jesus, mesmo que a morte na cruz já era certa, já era o plano de Deus. Aqui estamos analisando a atitude interna de Judas. A Bíblia narra que Judas pega as 30 moedas de prata e vai até o chefe dos sacerdotes e diz: toma, pega de volta, eu não quero mais. Mas já era tarde, devolver as moedas não iria mudar a condenação de Cristo. E o chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo, nós não queremos isso daqui, não queremos essas moedas de volta, porque essas moedas têm preço de sangue, e este sangue era inocente. O final de Judas mudou todo o seu começo. Judas tentou devolver as moedas, tentando se livrar do seu remorso. Só que ninguém quis.
Então ele as lança no chão e se retira para cometer suicídio. Por isso, não devemos esperar por um final trágico para reconhecermos que estamos caminhando errado, que estamos em uma rota de destruição, que erramos e não devemos cometer mais. Temos que parar de produzir remorso e sempre repetirmos os mesmos erros. Precisamos amadurecer e gerar dentro de nós um sentimento de arrependimento. Devemos nos arrepender todos os dias, pois o arrependimento nos traz vida e nos leva a ficarmos mais próximos de Deus. O arrependimento transforma o nosso pensamento, as nossas atitudes, mesmo que não mude uma situação passada, mas pode mudar como um todo o futuro. O arrependimento gera perdão, conserto, nos dá a oportunidade de fazermos melhor do que antes. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, nos deixa bem claro o que o arrependimento e o remorso produzem. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A partir de agora, a escolha está em nossas mãos, se queremos ser movidos por arrependimento ou remorso. Senhor Jesus, como somos confundidos pelos nossos sentimentos que tentam constantemente nos dominar. Como somos frágeis e insensíveis ao mesmo tempo, e não somos capazes de nos arrependermos verdadeiramente. O arrependimento mudaria a vida de muitos de nós, mas insistimos nas meias-verdades, nas mentiras, nas omissões, nas palavras que não se cumprem, nas falsas verdades. Que natureza é essa, meu Deus? Ajuda-nos a afirmarmos nosso caráter em Ti e nos afasta do sentimento de remorso que um dia levou Judas ser marcado como um traidor, que derramou sangue inocente, se findando em uma morte trágica. Que a partir de agora tenhamos a coragem de nos arrependermos e nos posicionarmos de maneira fortalecida pela Sua mensagem na cruz, para que não venhamos incorrer mais nos mesmos erros de sempre. Hoje, ainda temos a oportunidade, como Judas teve ao andar ao seu lado, Jesus, de Te ouvir, meu Senhor, e promovermos tudo de maneira diferente e quando tivermos em uma situação que precisamos decidir, nos posicionar e que irá comportar reflexos negativos, que possamos prever e não cometer determinados erros, mas caso pela nossa natureza, que tende a nos cegar, a errar e venhamos cair, que sejamos movidos por arrependimento, para que possamos, se assim for possível, corrigir os nossos erros e, caso seja tarde, que venhamos buscar o Teu perdão de todo o coração e que haja uma mudança radical de postura interna para não sermos mais movidos pelo remorso. Obrigado, Senhor Jesus, por este grandioso e impactante ensinamento e que sejamos sábios para agirmos sempre voltados ao arrependimento. Amém.